Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar nas autorizações e nas roles que a gente criou lá no início do nosso curso. Bora pro vídeo? Hoje eu vou mostrar para vocês, para aqueles que ainda não conhecem, né, a Users, que é o cadastro de usuários, né, que é o nosso controle de acesso aqui do OutSystems. A gente vai criar alguns usuários e vai aplicar as roles, aquelas roles que a gente criou lá no começo do treinamento. Vai aplicar algumas roles a esses usuários, depois a gente vai voltar para a tela, a gente vai abrir cada tela e aplicar as roles nas respectivas telas, depois a gente vai voltar lá para o módulo Core. Eu vou aplicar apenas no módulo Ordem de Serviço, os outros dois que são mais simples eu vou deixar para vocês. Então vamos aqui no navegador. Então, para acessar users é o seguinte, a URL da users é a URL da sua área pessoal barra users. Você vai se autenticar com o usuário que você criou a conta lá na OutSystems e é uma interface bem simples. Create new users, o nome do usuário. Aqui o username é aquele que a gente vai usar para se logar, né? Normalmente a gente bota o próprio e-mail aqui, mas poderia ser outro, tá? Eu vou repetir, eu vou criar um e-mail aqui para esse. wodmin@email.com. O e-mail dele vai ser esse mesmo e-mail aqui, que é um e-mail só de teste, né? E a senha dele. Beleza, usuário criado. Vou criar. Ele já vem para a tela aqui para a gente administrar esse usuário. Ó, edit, trocar a senha. Ele permite que você, que é o administrador do ambiente, troque a senha do usuário, né? As roles. A gente pode trabalhar com grupos e roles. Eu vou trabalhar aqui com roles. A gente começa a digitar o nome da role aqui, ele vai trazer, ó. Aqui, ó, a role que eu criei lá, ó. R administrador e aqui o módulo onde essa role está, ó, roles lib. E eu vou atribuir essa role para ele. No caso do usuário administrador, eu vou atribuir as três roles para ele. Cadastrador, porque o administrador faz tudo no sistema, né? E técnico. Beleza, eu atribuí essas três roles para este usuário. Vamos criar o outro aqui. WO cadastrante. A esse usuário eu vou atribuir apenas a role de cadastrante. E por último, eu vou cadastrar o técnico aqui. E vou atribuir a ele a role de técnico. Pronto, aqui os usuários já estão criados. Esse foi o primeiro passo. Agora a gente vai voltar lá para nossa tela. Então vamos aqui em Work Order e vamos lá, na minha tela Home. Quem pode acessar a tela Home? Eu não quero nenhum acesso anônimo e também não quero nenhum acesso de pessoas que apenas estão na Users, né? Como eu já mostrei para vocês, né? Essa role aqui, Registered, ela permite que os usuários que estão registrados aqui na minha Users acessem aquela tela ali, mas eu não quero isso. Agora que eu já tenho os usuários criados, eu quero que apenas usuários com roles específicas acessem. Então eu desmarco isso aqui. Então quem que tiver a role administrador vai acessar aqui, quem tiver a role técnico cadastrante vai acessar e técnico também. Vamos aqui na equipamentos. Equipamentos é a mesma coisa, eu não quero que usuários apenas registrados acessem. E aqui eu também não quero que o técnico acesse aqui, apenas o administrador e o cadastrante. A mesma coisa eu vou fazer com clientes. Ordem de serviço. Ordem de serviço, todos eles podem acessar, todos os três que têm essas roles aqui. Ordem de serviço detalhe. Ou seja, a tela que eu crio ou altero ordem de serviço. Eu não quero que o técnico tenha acesso a isso aqui. O técnico ele vai ter a área específica dele. Equipamento detalhe é a mesma coisa. O técnico não tem. Cliente detalhe também o técnico não tem acesso a isso aqui. Tá? Observe que quando eu tirei uma role específica aqui, ele já tirou o outro. O sistema já admite, né? Bom, se tem uma role específica que eu não permiti, então lógico que eu também não vou permitir que o usuário sem role nenhuma acesse isso aqui, né? A tela de área técnica. Esse o cadastrante não acessa. Eu vou permitir que o administrador acesse, porque o administrador, enfim, ele tem acesso pleno aqui
em todo o sistema. Então, a parte de tela foi isso aqui. É só realmente você vir aqui e setar essas telas, essas roles em cada tela. Front-end, eu acho que já está pronto. Enquanto isso, pessoal, já vai deixando o like aí, por favor, tá? Eu sei que isso é chato pra caramba ficar pedindo toda hora, mas é muito importante pra gente. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Eu estava logado com o meu usuário principal. Esse usuário aqui é o usuário que eu criei o ambiente. Eu não lembro se ele tem alguma role específica. Vamos dar uma olhada aqui. Olha, ele permitiu que o usuário se logasse aqui. Deixa eu fazer uma consulta aqui na minha users. Foi com esse usuário que eu me loguei aqui. Ele já tem, esse usuário, ele já tem essas roles aqui, por isso que ele permitiu que eu me logasse. Eu vou tirar essas roles aqui, ó. Vou remover as roles desse usuário apenas. Ou seja, esse usuário já não está mais autorizado a se logar no sistema. Eu tirei, essa tela já está aberta. Vamos ver na hora de navegar para outra tela. Ó, você viu aí? Tentou abrir a tela, mas ele verificou, ó, você não tem permissão para acessar essa tela. Ó, invalid permission, isso aqui é uma tela padrão do OutSystems. Então, ok, ele funcionou do jeito que a gente pretendia. Vou tentar abrir de novo isso aqui. Também, ó, de novo, não foi nem para a tela home, tá? Tá ok, é assim que era para funcionar mesmo, entendeu? Então, ó, com a tela default, depois que ele dá essa tela aqui de que você não tem permissão inválida, ele não está nem voltando para uma tela. O que que eu tenho que fazer aqui para ele me apresentar a tela de login? Eu tenho que fechar esse navegador e abrir de novo. Aí sim, ele abriu a tela de login para mim. Então, vamos logar com a user de técnico. Com o usuário técnico, né? técnico@email.com. Tá aqui. Home, ele consegue acessar. Vamos ver clientes. Não tem permissão para acessar clientes. É interessante que ele está me devolvendo para a última aqui, né? Equipamentos também não tem acesso para equipamentos. Vou tentar melhorar essa navegação aqui. E ordem de serviço, ele vai acessar a ordem de serviço. Consigo alterar com essa de técnico aqui, ó, o técnico que está logado, ó, lá em cima aqui, ó. Consigo alterar a ordem de serviço? Não, você não tem permissão para fazer isso aqui. Para acessar a área técnica, ele consegue? Beleza, ele consegue, porque ele tem essa permissão para essa tela aqui, né? Excluir, ele vai conseguir? Excluir, lembra que excluir não é uma tela, né? Ele vai acessar uma funcionalidade dessa tela que ele está. Então ele consegue excluir se não tiver nenhum tratamento lá. Beleza? Aqui, ó, ele vai conseguir excluir a OS. Vamos tentar excluir essa OS aberta aqui, ó. Excluir. Ó, beleza, ele excluiu, ou seja, ele não deveria ser atribuição dos outros, mas entender a questão aqui, isso aqui ele está acessando, ó, esse excluir ali. O excluir OS é uma funcionalidade, é uma client action dessa tela aqui. E não tem nada verificando se ele pode ou não, né? Não verifica nada aqui, né? Então, esse é o próximo passo que a gente vai trabalhar aqui, né? Só vamos dar mais algumas conferidas aqui. Deixa eu fazer um logout com esse técnico aqui. E vamos aqui. O cadastrante, ele acessa as telas de cadastro, que é função dele mesmo, entendeu? E vai acessar as telas de cadastro. Achei um probleminha aqui, ó. O link daqui sumiu. A gente tem que ver isso aqui. Beleza, o resto das funcionalidades ele pode acessar de boa, porque é dele mesmo, né? Incluir um novo aqui. Tudo isso aqui é atribuição dele mesmo.
Equipamentos, a mesma coisa, ele vai poder cadastrar novos equipamentos, alterar, ó, alterar equipamento, ele está de boa para ele. Ordem de serviço, ele também tem acesso aqui, porque tem muitas funções, ó. Mas na área técnica, vamos ver. Ele não tem permissão na área técnica, então o sistema barrou ele aqui. Excluir, ele vai poder excluir, que é o mesmo problema do outro. Não tem nada barrando aqui o excluir. O cancelar é dele também, né? Então, ok. A parte front-end a gente já fez. Vamos agora ver os detalhes do back-end, como é que a gente faz isso aí. Vamos aproveitar que a gente excluiu uma OS e vamos tratar logo dessa server action delete OS. Então, lá no módulo de ordem e serviço, tem o delete OS que não está verificando nada aqui, né? Além de ele só está executando ali. Beleza. Vou fazer o seguinte, vamos colocar aqui aqueles parâmetros de saída para saber se teve algum erro e uma mensagem qualquer. Tá ali nossos parâmetros ali. O que a gente vai fazer? Eu preciso daquelas roles aqui dentro. Esse módulo não está consumindo aquele módulo de roles, então eu preciso que ele esteja aqui, roles lib, e as 3 roles que eu tenho cadastrado, não sei se eu vou usar todas elas, acho que não. Então eu ponho um if aqui, é uma das maneiras de verificar isso aqui, né? E aqui nas roles, tá vendo aqui, ó, roles lib, tem as 3 roles aqui que eu cadastrei. As roles, elas têm algumas actions aqui, ó, check R administrador role, ou seja, ele verifica se o usuário logado tem essa role aqui, ele passa o ID, ele pega o ID, ele já pega o ID do usuário logado e volta um res role, volta um booleano para dizer true ou false, se o usuário logado tem ou não, isso aí, né? O grant role, que é para atribuir uma role para um usuário programaticamente, né? A gente aqui cria uma telinha para atribuir roles para os usuários. E o revoke role também, que a gente pode usar também, criar uma tela para retirar a role de um determinado usuário. A gente vai usar só essa aqui, check role. Então, aqui na condição roles, eu quero saber se o usuário logado tem essa role. Ou essa role aqui, ou seja, só pode excluir OS quem tem role administrador ou a role de cadastrante. Ou seja, vamos dar um swap connector aqui. Se ele conseguir, se ele tiver a role, se o usuário logado tiver a role, ele vai executar aqui, não tem erro, e a mensagem, eu vou pegar a mensagem aqui e OS excluída com sucesso. Caso contrário, eu vou dizer aqui que é um erro -1 aqui, vou dar um -1, e você não tem permissão para excluir OS. Posso colocar aqui uma exceção também aqui para caso aconteça algum erro que não é esse ali, diferente desse aí, eu dar uma mensagem genérica de erro aqui também. Beleza, verifique com o administrador do sistema. Ver se está tudo ok aqui. Algum erro ocorreu durante a exclusão, verifique com o administrador do sistema. Beleza, ele vai retornar, caso algum erro ocorra, ele retorna essa mensagem aqui. Isso aqui a gente publica e vai consumir isso aqui lá na tela de exclusão aqui. Vamos atualizar essa. Então aqui eu tenho que tratar o que vem de lá agora, né? Então, vamos botar aqui, ó. Mensagem. Vamos ver aqui se erro igual 0. Aqui ele vai me
se erro for diferente de 0, ele vai exibir a mensagem que vem de lá como erro aqui, né? E aqui embaixo já tem até uma mensagem aqui, mas aí eu vou, em vez de botar essa mensagem aqui, eu vou trazer a mensagem que está vindo lá do back-end. Tá? No OutSystems 11 eu não tenho como verificar, lá aqui no front-end eu não tenho como verificar de maneira direta se um usuário tem ou não determinada role. Para isso eu teria que criar um método para ir lá no servidor, passar o ID dele e trazer de volta para eu verificar logo aqui de cara. Se eu quisesse barrar o cara logo aqui em cima, né? Eu teria que ir lá no servidor, fazer uma consulta, né? Passar o ID, trazer de volta e checar isso aí, né? Na versão nova, no ODC, já existe essa facilidade para gente, mas aqui não. Então, mas de qualquer maneira, a gente tem que sempre que verificar lá no back-end. Independente de você conseguir fazer todas as verificações no front, a gente tem que fazer lá no back-end. Vamos aqui, ó, WO técnico. Vamos aqui na ordem de serviço. Agora a gente vai tentar excluir uma ordem de serviço. Ok, tá aqui no front-end, pede para confirmar. Vamos. Ó, você não tem permissão para excluir essa OS. Beleza, ele barrou aqui para esse cara. Vamos criar mais uma ordem de serviço aqui só para fazer. Opa, o técnico não tem permissão para fazer isso aí, né? Eu vou ter que me logar com o outro usuário. É bom que a gente já vai testando, né? E eu vou criar para esse cara mesmo aqui excluir, né? Que eu não quero que ele exclua nenhuma daquelas, não. Ó, beleza? Criou isso aqui. E vamos tentar excluir mesmo, né? Ele mesmo vai tentar excluir, ó, que é o cadastrante. Então, o cadastrante consegue, ele passou pela validação lá do back-end. Aqui em excluir, a gente pode fazer uma outra validação, que não tem nada a ver com role, né? Mas a gente já fez isso em outras partes. A gente fez aqui já no cancelar, né? Aqui no cancelar, a gente tem umas validações aqui, tanto aqui quanto no front-end, quanto no back-end, né? Que a gente só permite cancelar OS em determinadas status. Excluir OS seria uma dessas, entendeu? Tipo, eu só posso excluir uma OS que estiver aberta. Se estiver em execução, o correto seria eu cancelar e dizer e falar o motivo da execução. Se estiver executada, eu não cancelo, eu não excluo. Excluir cancelada também não. Cancelou, cancelou, entendeu? Então, isso eu também vejo lá no back-end, aqui nessa, aqui mesmo, entendeu? Que eu posso verificar o status da OS, igual eu já fiz aqui, ó, no cancelar, ó. Eu verifiquei se a OS está encerrada. Eu vou fazer alguma coisa semelhante a isso aqui, vai ficar quase a mesma coisa, né? Então, aqui no delete, eu vou verificar. Como aqui eu só tenho, deixa eu excluir isso aqui por enquanto. Como aqui eu só tenho o ID da OS, eu vou ter que buscar essa OS. Tem que pegar um aggregate aqui. Eu tenho que buscar essa OS, fazer um filtro aqui por ID. Aí sim, se eu vou testar, ver se o status dela, status OS ID vai ser igual aberto. Ou seja, se a OS estiver aberta, ok. Se ela estiver aberta, prossiga. Se não, a gente dá aquela mensagem aqui. ID não, aqui é erro -1.
mensagem só é permitida a exclusão de OS aberta. Atualiza dependência, está publicado já, tal, publica. Vamos aqui, essa OS aqui que está em execução, vamos ver se a gente consegue. Esse usuário tem permissão para excluir, confirma a exclusão, confirma, ó, só é permitida a exclusão de OS aberta, essa aqui está em execução. Então, beleza, ó, passou por aqui, né? Vamos testar se ele de fato vai conseguir abrir alguma OS, perdão, excluir a OS aberta. Ó. O sistema deve permitir isso aqui. Ah, beleza, ó, funcionou direitinho, né? A permissão negada, esse usuário não pode entrar nessa tela aqui. Tá, então vamos dar uma verificada aqui em OS na área de técnico, né? O que a gente pode fazer aqui? Na hora de salvar, a gente está verificando o front-end para saber se a pessoa tem ou não acesso aqui. Agora vamos ver o que a gente pode fazer no back-end. Ó. A gente tem aqui a opção de fechar OS e de salvar aqui, de salvar, né? Então vamos dar uma olhada no que a gente pode fazer. A gente pode dar uma verificada aqui se no salvar se a pessoa tenha role de técnico. Eu vou colocar de administrador também, né? Porque vai que o técnico saiu da empresa e deixou um monte de OS aberto ali. Alguém tem que pegar e dar continuação naquilo dali, né? Então vamos aqui olhar nessa tela de área técnica. Tela de área técnica. Botão salvar. Eu já verifico aqui se OS está assumida, se ele quer fechar a OS para mudar o status dela, e vamos aqui, está usando esse mesmo método create or update aqui. 3 hours later. Pessoal, o que eu observei aqui, ó, eu estou usando esse método create or update. Esse método aqui, ele está sendo usado, ó, vamos dar uma olhada aqui, né? Ele está sendo usado em vários pontos. Ele está sendo usado na tela de área técnica, está sendo usado na tela de criar ordem de serviço. Tá? Eu quis reaproveitar esse método aqui, mas não ficou legal, porque agora, na hora de eu verificar as permissões, em dado momento, o técnico tem acesso a esse método aqui, que é na hora que ele vai lá e faz as alterações dele na área técnica. Em outro momento, o cadastrador também tem acesso a isso aqui. Então, eu ia ter que gerar uma série de controles aqui que não ia ficar bom isso aqui, entendeu? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, esse método aqui vai ficar apenas para quando você realmente quer criar ou alterar uma OS, e eu vou criar um método específico para ser usado por essa tela aqui, que seria o mais correto mesmo, entendeu? Vamos fazer isso aí então. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é já que esse método aqui vai ficar apenas para uso do administrador e do cadastrante. Então eu vou colocar, já vou verificar isso aqui, eu vou verificar o perfil deles aqui, né? Vamos verificar aqui na hora de criar uma OS, se a pessoa é administradora, se o usuário é administrador, qual o outro lá, ou se ele é um cadastrante. Aí a gente permite. Ops. Vou até copiar daqui só. Você não tem permissão. Vamos copiar aqui. Vamos copiar daqui. Você não tem permissão para criar ou alterar OS. Beleza, tá aqui.
Vamos aqui copiar esse tratamento de exceção aqui também. Uma mensagem mais genérica aqui. Então esse módulo aqui fica apenas para isso mesmo. Vou alterar o módulo a partir desse. Vamos botar aqui qual vai ser o nome. Técnico Update OS. Vou botar aqui o que que ó, alterações da OS, alterações na OS executada. Técnico. Beleza. Eu aqui vou já mudar isso aqui. Como essa server action vai ser apenas para alteração, ela não vai criar nada, então eu tenho um método aqui, eu tenho uma action aqui exclusiva para isso aqui, né, que é o update ordem de serviço. Então vamos usá-la. Então a gente vai verificar aqui se ele é administrador ou se ele é técnico. E outra coisa, pessoal, vocês estão vendo que eu estou retirando aqui esse parâmetro user ID. Quando a gente está pegando o usuário que está logado, pode deixar só em branco isso aqui, entendeu? A não ser quando é caso de você passar o ID de um usuário, sim, aí você tem que deixar um parâmetro ali. Então, verifica permissões, né? Verifica permissões. Tá, ele verifica a permissão. É só em OS aberta? Não, não é só em OS aberta. Ele pode fazer em OS aberta ou em OS que está em execução. Ele não pode salvar nada em OS que já está executada, nem em OS que está cancelada. Vou botar um verifica status aqui. Verifica status da OS. Vamos ver aqui. Ele vai dar a mensagem bonitinha. Não permitida alteração, não é permitida. Vou botar aqui anotações. Anotações em OS no status, aí vai lá e exibe o status. Ele está reclamando desse erro aqui, é o seguinte, eu troquei essa server action, correto? A server action anterior, ela me devolvia um ID, né? Porque é aquela server action que também criava uma ordem de serviço, que também servia para criar. Então, ela devolvia o ID da ordem de serviço criada. Essa aqui, ela já recebe uma ordem de serviço pronta já para alterar e eu não tenho esse ID. Então, ó, aqui, ó, eu não preciso desse ID de volta aqui, né? Então não tem esse ID para trazer de volta aqui, eu não preciso disso aqui, né? Isso aqui eu deleto. Faz sentido nenhum esse negócio estar aqui, né? A mensagem, sim, OS, é bom. Vamos botar aqui anotações. OS alterada com sucesso, porque isso aqui não deixa de ser uma alteração. Alterada com sucesso. Beleza, isso aqui não deixa de ser uma alteração. Aqui altera o status da OS, aqui é permissão, você não tem permissão para criar ou alterar o OS, está de boa isso aqui. Então isso aqui está pronto. Eu criei esse método novo aqui, que já é público, que eu copiei do outro lá. Vamos publicar isso aqui. Pessoal, não esquece do joinha aí, de se inscrever no canal.
para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Beleza? Alterei aqui. Aliás, eu preciso fazer uma alteração aqui agora, né? Eu não vou mais chamar este método aqui. O método agora que eu vou chamar, a action que eu vou chamar, né? Deixa eu alterar de novo aqui a. Deixa eu atualizar de novo isso aqui porque não funcionou. Ordem de serviço. Ah, tá aqui. Eu tenho que chamar ela aqui, ó. Tinha que marcar ali, eu não marquei. Então tá aqui. Trazer, eu tô passando a mesma coisa aqui. Ele reaproveita os parâmetros quando são os mesmos, né? Estou passando uma ordem de serviço. Esse ID eu esqueci de excluir, tá? Não faz sentido nenhum aqui, eu vou excluir daqui a pouco. E eu pego a mensagem que ele me traz ali, ó. Técnico. Ele pegou a mensagem. Desculpa, eu tô uma barulheira aqui. E aqui é a mesma coisa, pessoal. Tem que verificar se não houve erro. Acontecendo erro, eu exibo a mensagem de erro aqui. Caso contrário, eu executo o que tem que executar. Desculpa, não é isso aqui. É message. Pego a mensagem que veio de lá, exibo como erro. Aqui eu já fiz isso aqui. Beleza. Ah, o que eu estou testando aqui, né? Eu estou testando se erro é igual a zero. E publish. Vamos ver como é que ficou isso aqui, pessoal. Então, estou com um perfil de técnico. Pediu para me logar de novo. Então, vamos ver nessa OS aqui em execução. Nessa OS executada. Vamos tentar escrever alguma coisa aqui. Ó, não é permitida anotações em OS com status executada. Já está executada isso aqui, né? Então não vai fazer mais nada aqui. Já barrou ali no status, né? E aqui a gente não vai conseguir testar. Se eu me logar com outro usuário lá, com o cadastrante, a gente não vai conseguir testar porque o cadastrante está sendo barrado aqui, né? Eu posso até tirar essa verificação para a gente fazer um teste lá, né? Vamos fazer isso? Área técnica aqui, eu vou permitir que o cadastrante se conecte aqui só para a gente testar aquela funcionalidade lá. Para ver se o back-end está barrando o cara. Ele deve barrar o cara aqui, ó. Ó, tá testando as roles de administrador e de técnico. Vamos pegar essa. Ah, não. Eu tenho que dar um logoff aqui. Me logar com esse camarada. Então, aqui, como eu tirei a verificação, ele vai permitir que o cadastrante venha aqui. Ó, salvar. Ó, você não tem permissão para criar ou alterar o OS. Vou fazer, enfim, fazer anotações. Eu vou trocar essa mensagem aqui, porque o back-end que barrou esse cara aqui. Beleza, então, pessoal. A aula de hoje foi isso aí. Tem bastante coisa para fazer aqui ainda, né? Bastante, mas são todas verificações repetitivas, né? A gente verificar de acordo com cada regra de negócio que você determinar, o que o PO determinar para o sistema, né? Que não é a gente que determina isso aí, né? A gente até orienta. Aí a gente vai verificando e ajustando, fazendo essas coisas, né? Mas sempre tendo isso em mente, né? Verifico. Prioridade é verificar no back-end. Front-end, ok, facilita, ajuda pra caramba, mas sempre back-end, né? Fiquem com Deus. Espero que essa aula tenha sido útil. Fiquem com Deus e até
o próximo vídeo.